Pastor, eu queria que você lembrasse um pouco mais da sua infância. Assim, foi uma infância difícil? Como que foi isso? Eu passei muita guerra na minha vida, a gente foi muito pobrezinho. Eu e minha mãe, a gente morou em casa, que eu morei numa casa que só tinha um cômodo, menor do que aqui do podcast, era a casa toda. Imagina um banheiro aqui dentro, cama. Assim, da cama você pegava água na geladeira aqui assim, ó. Uma luta que só. O nosso vaso era um balde. E eu passava uma luta muito grande na minha vida. E de lá de trás, Deus usava pessoas que eu nunca vi no monte, vigília, culto, na rua, profetizando o que eu estaria vivendo hoje. O senhor nunca se desviou? Eu já passei por momentos de fraqueza. Porque na minha mente, quando eu era imaturo, eu botava que eu me desviava. E minha mãe falou, filho, você só tá fraco. Por quê? Eu comecei desde os 2 anos de idade. Hoje eu tenho 33. Eu nunca fui para outra fé, nunca fui para outra religião, nunca servi outro Deus. Mas dentro desse percurso, na minha adolescência, eu tive queda, eu tive fraquezas. Teve crises. Tive crises. Você entendeu? Não, pode falar, pastor. Por favor. Inclusive, tinha uma vez que eu me lembro que eu era adolescente, missionário. Pode falar isso aqui? Pode. E aí eu já pregava a palavra de Deus e tal, e eu naquela santidade que só. Eu era zoado na escola, porque, imagina, eu ia pro recreio de calça social pra jogar bola, passava uma irmãzinha, eu fechava, você tá repreendido, em nome de Jesus. Aí o pessoal da minha escola já me zoava, que na época não existia lei de bullying, não. Na época ninguém era conhecido pelo nome, né? Todo mundo tinha um apelido. É narigudo, orelhudo. Oi? Qual era o seu? Cada ano era um. Eu tive um ano que era pé de palhaço. Não é porque meu pé é grande, não. É porque, na época do quichute, minha mãe pobrezinha comprou um quichute pra mim. Pra durar. 42, quando eu vestia 36. Ela profetizou e revelou quando eu usaria hoje. Aí eu era magrinho, botei um 42. Quando eu vestia 36, eu fiquei igual um L. E aí me chamavam de pé de palhaço lá. E aí a minha passava, tá repreendido, em nome de Jesus, pra não... Né? E aí começava a me zoar, mas toda aquela zombaria, na minha mente religiosa, eu falava assim, ó, eu tô sofrendo na escola por amor a Deus, isso é o diabo usando eles e tal. Então, e eu fazia isso de verdade, eu tinha 2 cores no meu corpo, igual o biscoito meio do Traquinas, chocolate preto e branco, meu pé era moreno, minha canela era amarela, porque não pegava sol, dava pra ver a veia assim, verde assim, ó. E aí uma vez... Eu morando em Cabo Frio, na região dos Lagos, tinha meus 16, 17 anos de idade. Acho que foi 16, com 16 anos de idade. E aí eu caí com uma menina. Fui para uma praia, na verdade era à noite, lá no Malibu. E aí eu estava com um amigo meu, aí a menina era amiga do amigo meu, e ela começou a conversar, a paquerar lá na praia. E eu tinha voz até de assembleano. Falei, tá repreendido. É o sotaque pentecostal que a gente eu falei, tá repreendido. Na minha mente é Jezabel, Dalila, tudo. E aí ela foi falando, já tá passando por um momento já de muita crise na minha mente. Eu fiquei com a menina, pra quê? Eu chorei, pensei que tinha... Foi só beijo na boca? Não. Ali eu errei mesmo. E aí eu cheguei pra minha mãe chorando, falei, mãe, eu caí e tal. Minha mãe falou, filho, você a vida toda serve a Deus, eu nunca vi alguém buscar tanto a Deus como você. E por causa de um erro você vai desistir. Eu falei, mãe, Deus não merece. Deus é tão santo, Deus é tão puro. E a gente começa a se constranger porque a gente esquece que é humano, a gente quer botar. E eu, mãe, Deus não merece, eu quero... Deus é coisa séria, eu errei, eu chorava de soluçar, pensei que eu tinha matado alguém. E aí eu me lembro que eu estava sendo muito perseguido numa igreja na época, porque eu sempre tive esse dom de levar povão, mesmo nas igrejas pequenininhas. E Deus sempre me usou em profecia desde os 14 anos, e já estava passando uma perseguição na minha igreja, por quê? Porque na época, quem tem dom espiritual e está vendo esse podcast vai entender o que eu estou falando. Quando você começa a crescer numa igreja e o pastor não é maduro, ele começa a se levantar contra a tua vida porque ele não vê o crescimento da igreja, do ministério dele. Porque eu estava no ministério dele. Então o que acontecia? Já estava tendo uma perseguição. Eu fazia um culto de terça-feira, que é o que lotava. Aí ele pegou para ele. Ele, não, varão, vai para quinta-feira, porque... Aí eu fui para quinta, o povo de terça foi para quinta. Concorrência. Aí ele, não, varão, vai para domingo. Aí não tinha mais dia de semana para me jogar. E aí uma perseguição só. Eu falei para ele, no dia que eu caí, no outro dia eu já estava na casa do pastor. Eu falei, pastor, eu vim aqui para falar para o senhor que eu estou me desviando, porque eu caí. Ele falou, tá bom. Valeu. Teve um aconselhamento, um discipulado. Minha mãe ficou irada. Por isso que as pessoas não entendem, porque aconteceu um cenário, por exemplo, teve um cenário recente, há um tempo atrás, que o pessoal lembra, que aconteceu com um cantor da nossa igreja que veio a vacilar, e eu vi ele chorando, ficou mais magro. Ele já é magro. Tem que tomar banho de ralo fechado para não descer no ralo. Ele tão magrinho que é. Ficou mais magro ainda, depressivo, chorando pelo erro que cometeu, pelo vacilo. E aí eu vim, coloquei ele de banco,
Mas as pessoas queriam que eu excluísse e não excluí. E hoje está aí uma bênção, todo mundo aplaudindo, glorificando o nome do Senhor, e todo mundo depois me aplaudiu pela atitude, porque eu não posso fazer com ele a repetição do que foi feito por mim. E na época ela falou, tá bom, valeu. Minha mãe ficou chateada, irada, e aí eu fiquei tipo assim, semanas, porque a menina que eu caí, aí eu acabei namorando ela. E nós namoramos, só que ficou semanas assim, e aí eu me lembro que eu tinha um Sony Ericsson, só cabia 3, a memória do Sony Ericsson parece a minha memória, que eu não gravo mais música nenhuma. Só tem 3 músicas que cabia, e eu uma vez na rua, de noite eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, eu não me sinto mais digno, assim foi minha oração, eu não me sinto mais digno, eu não me sinto merecedor porque vacilei contra ti, pequei contra o céu e a terra, mas se o Senhor tem alguma coisa comigo, um chamado comigo, o que for, me dá, Senhor, uma experiência, porque nesse dia, que eu fiquei afastado semanas, os profetas profetizam, tudo me encontrava na rua, eu estava com medo, porque quem vive no errado tem medo de profecia, né? Foge. E aí, todo mundo que me encontrava na rua e revelar para mim, falava assim, ó, o caixão tá aberto, tava quase virando uma dona de funerária de tanto caixão que me entregavam, né? Falei, meu, eu medo de morrer, eu não tinha feito nada, eu já ficava naquela mente, o diabo quer me matar. E dessa vez eu tinha um amigo meu que é Júnior, que do lado da casa dele tinha um bar que escutava música, e eu, magrinho, eu gostava de dançar igual uma lacraia. E eu tava me sentindo já o desviado, e eu era bem adolescente, eu nunca fui em baile, eu nunca fiz nada, sabe? Sempre fui mesmo da igreja. E aí eu fui, mãe, eu vou ficar aqui com o Júnior, que nós vamos ficar ali dançando e tal. E fui. E aí veio um homem negro, alto, careca, bebendo uma cerveja na minha direção, falou, menino, deixa eu falar um negócio pra você, teu lugar não é aqui não. Falei, pronto, morri agora. A revelação do pessoal me entregando aí, ó. Aí eu falei, desculpa aí, tio. Ele, teu lugar não é aqui não, você tá lembrado de mim? E eu falei, não. Eu nunca mais vou esquecer o nome da esposa dele. Eu tinha descido do monte um dia, ele falou, estava descendo do monte, que no Jardim Peró tem um monte, e a minha esposa Soraya te abordou na rua e pediu para tu orar a minha casa. Tu entrou dentro da minha sala, eu detestava crente. Tu revelou a minha vida inteira. E quando tu saiu, eu falei para ela, o dia que eu for crente, eu quero ser igual esse menino. Teu lugar não é aqui fazendo com a gente, participando. Teu lugar é aqui tirando nós daqui, pô. Eu preferia ter apanhado, que a palavra doeu mais do que o tapa. E aí eu fui na rua e orei, falei, Senhor, eu não vejo saída para mim porque o Senhor é tão santo, tão perfeito, que eu errei contra ti e a tua graça. E aí eu comecei a orar. Eu falei, se tu tem algo comigo, me dá uma experiência. Eu vi no meio da rua. Eu sei que incrédulo não vai acreditar. Por isso que tem muita coisa que eu evito de falar, porque tem muita gente que não acredita. Eu vi um demônio correndo da rua pro outro, mas eu estatalei na hora. A rua deserta lá. E aí eu estatalei na hora. Eu tava na metade da rua para ir para minha casa. Eu voltei correndo pro bar. Que eu tinha ido para ir para casa. Com medo do que eu tinha visto. Todo arrepiado, sentindo medo. Sabe o que me levou em casa? O homem. Não, um cara lá drogado. Ainda vem pregando pra mim. Pô, tu tem que ter medo não, tu tem que ter fé. Falei, caramba, tá ruim pro meu lado. E aí no outro dia, aí tu fala, vou me levantar. Mas aí tu dorme e acorda no outro dia e tu já não acorda com a força. Aí eu fui no culto. Na época eu tinha botado o brinquinho, foi essa semana que eu tinha botado o brinco, que foi. Tinha botado o brinco, falei, vou no culto. Aí eu tirei o brinco, coloquei a roupa social, coloquei a Bíblia debaixo do braço, eu falei, eu vou no culto e ninguém sabe o que eu estou passando. Se falar comigo, fiz prova de Deus. Olha a importância da profecia. Importância, fui no culto. Enquanto cantava, eu cantava. Mas essa é a noite da tua vida. Aí eu cantando, adorando. E nada. Acabou o culto. A pastora estava falando da cantina. Ó, nós temos aqui coxinha, mais Guaravita, R$2, quem puder ajudar e tal. Para dar a bênção apostólica. Quando ela olhou para mim e falou, esse rapaz de azul aí, eu paralisei, né? Falei, não sou eu. Esse de azul aí sempre tem um irmãozinho que te cutuca. Eu falei, eu? É, abre a mão. Aí ela falou, assim te diz o Senhor. Eu vi você de frente do espelho do banheiro, tirando o brinco, colocando a roupa e falando assim, se Deus tem algo comigo, Deus vai usar alguém para falar comigo que ninguém sabe. Deus está te afastando das tuas amizades que andam contigo. Deus está mandando te dizer assim. Aquele dia eu voltei para Jesus, estou de pé até hoje. É um testemunho impressionante. Forte, né? Muita coisa.